contigo. Mais um assunto aí importante, tá? Não importa se você está assistindo a nossa aula pro Enem, pro SSA da UPE, para algum outro vestibular do Brasil, ou pro supletivo lá da Paraíba, aquela prova tradicional, todos os meses lá em João Pessoa. A gente hoje está estudando aqui Revolução Francesa, tá, galera? Então, quando o assunto da Revolução Francesa, é importante que a gente comece a aula lembrando que a Revolução Francesa, em linhas gerais, ela pode ser definida e caracterizada como uma das duas maiores revoluções da história da humanidade. Quem diz isso não sou eu, quem diz isso é um grande historiador inglês chamado Eric Hobsbawm, que ao escrever um livro clássico chamado de A Era das Revoluções, vai traçar a Revolução Francesa e Revolução Industrial como as maiores de todos os tempos, as mais importantes, as que mais deram certo e as mais duradouras. Revolução que foi responsável por colocar no poder uma classe social conhecida como burguesia e local de onde ela não saiu até esse exato momento, tá bom, meu velho? Então, sejam bem-vindos aqui à Revolução Francesa. Se eu começar aqui desconstruindo os conceitos com você, eu adianto, como você já deve ter visto na nossa aula de Era Vargas, que toda revolução é um movimento transformador. Quando eu falo de revolução, estou falando de um movimento que transforma economia, política, cultura, sociedade, um movimento que mexe com uma conjuntura. Em geral, as revoluções, elas começam a acontecer em um determinado lugar, mas elas não se detêm nele. Então, eis a grande diferença das revoluções para as revoltas. Enquanto as revoltas são movimentos localistas, as revoluções têm a característica maior de conseguirem se expandir, tá bom? Se a Revolução é francesa, né, meu fera? É porque, obviamente, ela aconteceu na França, né, ninja? Não pode ser francês e acontecer, sei lá, no Janga, né? Em Peixinhos, não pode, tá errado. Se é francesa, obviamente ela acontece na França, tá bom? Então, vamos lá. Então, vou te trazer aqui os nossos conceitos históricos. Acabei te adiantando o conceito de revolução, movimento transformador. Não esqueça. Então, um exemplo para você não esquecer. Como se eu chegasse e dissesse, professor, eu sou doida para que aconteça uma grande revolução na minha vida. Todo ano, bebê, eu faço uma fezinha na Mega Sena acumulada. E se eu ganhasse, eu faria uma grande revolução. Você fazer o quê, minha filha? Ia ligar pro meu boyzinho, professor. Ia dizer, amor, arrume as malas. Ele ia dizer, nós vamos viajar. Eu ia dizer, não, você vai embora. Uma grande mudança, uma grande transformação. Então, encontrou revolução na prova? Revolução significa mudança, ok? E aí, eu tenho uma revolução burguesa. Ela vai ser liderada pela burguesia. E eu tenho certeza que esteja onde você estiver, quando você escuta o nome burguesia, você lembra de um grande empresário sentado em cima do dinheiro. Tio Patinhas, lá do desenhozinho que você assistia quando era criança. Né? O cara lá mergulhando no dinheiro, coisa e tal. Na verdade, galera, é importante que a gente não esqueça que a burguesia nasceu durante a Baixa Idade Média como uma classe social, na época ainda um grupo, não havia ainda o conceito de classe na Idade Média, formado por comerciantes. Esses caras, vendendo seus produtos, tá? Melhor dizendo, eles acabaram enriquecendo. E aí começou essa escalada que na Revolução Industrial fez da burguesia uma classe empresarial, tá bom? Então, a Revolução Francesa é uma revolução que tem por efeito prático aqui a chegada da burguesia até o poder. Beleza, galera? E aí, posso também citar aqui uma curiosidade, didaticamente, ela é utilizada como um marco inicial para a idade contemporânea, que continua a acontecer até os dias atuais. Porém, é importante que se diga, que a gente não esqueça, que esses marcos são meramente didáticos, né? Então, não imagine que quando a Revolução Francesa se iniciou, que quando os franceses tomaram a Bastilha, as pessoas foram às ruas e disseram, que legal, que bacana, estamos na idade contemporânea. Não havia, obviamente, essa consciência coletiva, tá, galera? Esses conceitos, nomenclaturas, eles são criados muito depois. Há quem diga, por exemplo, que hoje nós já não estamos na contemporaneidade, só que nós, a nossa geração, ela não se dá conta disso. Provavelmente, num futuro próximo ou distante, os historiadores do futuro, quando nós já não estivermos mais aqui, chamarão a nossa época por outro nome. Talvez pós-contemporaneidade, talvez outro nome que nós não imaginamos ainda, beleza? Então, aqui a gente vai ter imagenzinha aqui, clichê, que você vai encontrar aí em vários livros didáticos do Brasil. Eu lhe desafio a achar um livro aí com capítulos de Revolução Francesa didático que não traz essa imagem.
aqui essa moça com os seios de fora, sinal de liberdade, bandeira levantada em suas mãos, é uma referência à própria Revolução. E porque uma mulher, professor, aquela velha lembrança, a Revolução é um termo no gênero feminino. Note que a gente tem uma confusão, uma algazarra imensa, fumaça, tiro, quase o Brasil, né? Brincadeiras à parte. E a gente vai encontrar aqui uma revolução que está apoiada em vários grupos. Essas três figuras que aparecem representarão os três grupos que impulsionarão a liderança da Revolução Francesa. Na verdade, dois que a liderarão, radicais e moderados, e um outro grupo que formava a grande massa. Mas o grande detalhe é você sacar, meu fera, aqui, essa moça que aparece, bonita, mas com semblante firme, para lembrar que a revolução é dura, com os seios de fora para representar a liberdade, com a bandeira da França, ela vai segurar uma arma de fogo que apresenta inclusive uma baioneta para furar alguém. E notem que ela só aparece em destaque porque ela se coloca sobre uma pilhagem de pessoas mortas. Lá vem uma polêmica, mas uma polêmica importante, meu fera. É bom que se diga que a história prova e a história é a juíza de todas as coisas, que infelizmente, repito, infelizmente, normalmente quando grandes revoluções acontecem, elas geram grandes derramamentos de sangue. E não foi diferente com a Revolução Francesa, tá bom, meu fera? Então, vamos lá, trago aqui os motivos e prenúncios da Revolução Francesa. E o primeiro deles, os primeiros estão aqui nas mudanças na antiga sociedade estamental. Poxa, professor, estudando história geral, a gente nota que a sociedade estamental ela é típica da era medieval. Qual é a diferença, por exemplo, para a sociedade de classe em que nós vivemos hoje? O capitalismo é uma desgraça, não preciso te contar isso. O capitalismo é selvagem e desumano. Mas a sociedade de classes, típica do capitalismo, segundo Karl Marx, ela é típica do capitalismo, ela vai trazer aqui pra gente uma pequena vantagem. No capitalismo, a mudança de classe, ela parece uma coisa mais possível. No capitalismo você nasce rico, pode ficar pobre. No capitalismo você nasce pobre, pode ficar rico. Na sociedade estamental, galera, aquela típica do feudalismo medieval no Ocidente Europeu, aquela típica aqui da Revolução Francesa, eu vou encontrar um modelo diferente. Aqui eu vou encontrar um tipo de modelo em que os estamentos são rígidos grupos sociais, onde dificilmente, quase impossível, você vai conseguir lá mobilidade social. Então é aquele tipo de sociedade em que nasce rico, morre rico. Em que quem nasce pobre, morre pobre. Durante a Idade Média, o senhor feudal vira servo. Essa é uma situação totalmente incomum de ser encontrada. Durante a Idade Média, professor, um servo vira senhor feudal. Essa é uma situação praticamente impossível de acontecer. E a gente está usando esse praticamente porque em história nada é impossível. Mas é importante lembrar que não era pelo menos a regra, tá, galera? Para que fique mais claro aí na sua mente, é bom que a gente lembre que a gente pode encontrar, de repente com vocês, algo semelhante na sociedade de castas na Índia atual. Aquele velho sistema de que se o cara nasce rico, os caras acreditam que foi a vontade dos deuses. Se o cara nasce pobre, acreditam que essa foi a vontade também. E aí não poderia haver essa mudança, tá bom? Então, eu vou trazer aqui, tá, galera, uma sociedade francesa que vai estar dividida em 3 estados. Eu vou encontrar lá em cima o clero. Quem é o clero, professor? O pessoal da igreja, né? A Igreja da França, uma instituição um tanto quanto duvidável, né? O clero aqui, o pessoal do programa Pequenas Igrejas, Grandes Negócios, ficou muito rico lá na França, na cobrança de dízimos e ofertas. Descendo, eu vou encontrar aqui com vocês a nobreza, sociedade de corte, a família real, os babões oficiais do rei, riquíssimos pela cobrança de impostos. E lá embaixo eu encontro um conglomerado conhecido como terceiro estado. Se você fosse trazer para a linguagem atual, o terceiro estado poderia ser caracterizado como povo, o povão, né, galera? Então, se vocês me perguntassem, o rei está acima, então tem um sistema absoluto, o rei manda em tudo e em todos, então ele é absolutista. Eu tenho o clero, que é o pessoal da igreja abaixo do rei, eu tenho a nobreza abaixo do clero. O rei trabalhava? Nobres, não, o rei não trabalhava. Nobreza trabalhava, não, vivia da cobrança de pesados impostos. O clero trabalhava? Óbvio que não, o clero também vivia da cobrança de seus dízimos e ofertas. Mas se eu olho para o terceiro estado trabalhava. Você acha que sim? Sim, né?
alguém tem que trabalhar nessa miséria, né, filho? Porque senão a França não ia funcionar. Olha só que parada sinistra. Estima-se que um pouco antes de 1789, quando a Revolução Francesa estourou de fato, estima-se que o terceiro estado chegasse a formar mais ou menos 98% da população da França. Então você não precisa ser um gênio, você não precisa ser um expert em história para você imaginar que isso aqui ia dar numa merda mais cedo ou mais tarde, né, galera? Então, aqui eu vou encontrar com vocês um panorama que traz o crescimento econômico da burguesia com uma classe social em pleno processo de ascensão, e eu vou ter aqui 3 grupos que farão a revolução acontecer. Primeiro, meus feras, a bandeira da França de 3 cores vai fazer uma alusão simbólica a esses 3 grupos. De um lado, eu vou encontrar com você os girondinos. Vai ver quem eram os girondinos? Burgueses moderados. Queriam fazer uma revolução na base da conversa. Achavam que não era necessário matar tantas pessoas ou quebrar tantas coisas. Do lado deles, eu vou encontrar os jacobinos. Sanguinários, lembrados pela cor vermelha. Os jacobinos eram burgueses radicais e achavam que para a revolução acontecer tinham que quebrar tudo e matar geral mesmo. E do outro lado eu encontro os sans-culottes, que formavam boa parte da população urbana da França. Posso caracterizar os sans-culottes, meu fera, como os pobres das cidades. Sans-culottes é uma expressão que significa sem calções. Seria a ideia de que eles não teriam dinheiro suficiente para utilizar os culottes, que seriam calções franceses utilizados pela nobreza. É como se eles não tivessem dinheiro para comprar as próprias roupas. Importante que se diga, os sans-culottes nunca lideraram a Revolução Francesa, você me ouviu? Mas eles foram muito importantes, porque junto com os camponeses, como veremos mais à frente, eles formavam a grande massa que fez a Revolução acontecer. Imagine que eu não posso fazer uma revolução com pouca gente. Você já viu um arrastão grande com 2 pessoas? 3 pessoas? Vai dar uma merda, né? Então, arrastão só presta grande, desmantelo só presta grande, revolução também. A Revolução Francesa, ela é massificada pelo povo, porém liderada, ora por girondinos, quando ela foi mais tranquila e moderada, ora pelos jacobinos, quando ela foi mais frenética e mais radical, tá bom? Então eu vou andar aqui e a gente caminha falando sobre os motivos e prenúncios da Revolução Francesa. Vem comigo! Eu destaco a fragilidade do antigo regime, um sistema absolutista de poder absoluto do rei, sustentado pela própria igreja, que dizia que o rei era escolhido por Deus para governar, então fizesse o que fizesse, não poderia ser desobedecido. E eu tenho um sistema, gente, que surge aqui para o sustento da luxuosidade das cortes. Não seria novidade se eu contasse para vocês que sustentar uma corte é uma atividade altamente custosa. E quando a gente fala da França, é bom que a gente lembre, entre aspas, tá, gente, usando um termo do senso comum, que a corte francesa era a corte mais afrescalhada do mundo europeu. Era onde se comia caviar, lagosta, as comidas mais caras. Era de onde se trazia, às vezes, tecidos de seda do Oriente a um preço altíssimo. Então, desde a época de um rei bem anterior à Revolução Francesa, um rapaz conhecido como Luís XIV, também chamado de o Rei Sol, um cara um pouco egocêntrico, né, gente? O cara que dizia lá, o Estado sou eu, porque a humildade é uma coisa importante, sempre importante, que a França gastava mais do que tinha. Um pouco antes da Revolução acontecer, isso vinha desde Luís XIV, a Revolução acontece na época de Luís XVI, também da famosa família Bourbon, as despesas do Estado francês já eram maiores que o seu tesouro público. Então a França era um gigante que na verdade vivia de aparência e custeava uma corte muito, mas muito cara, há centenas e centenas de anos. Tá? Luís XIV, que era um cara assim, um tanto quanto exótico, Luís XIV que maquiava o próprio rosto, colecionava perucas, utilizava bobs, entre aspas, nos cabelos, e também é o inventor de uma coisa que vocês adoram, meninas, o salto 15, né? Luís XIV fechava, arrasava, abalava, na intenção de criar a imagem de um rei divino, tá bom? Então, quando você pega lá um rapaz chamado Peter Burke, grande historiador inglês, escreve lá um livro chamado De A Fabricação do Rei, já foi questão do Enem há alguns anos atrás, ele coloca lá Luís XIV de um lado, acordando, careca, barrigudo, remelas nos olhos, e do outro lado Luís XIV todo produzido, né? Sua peruca, sua maquiagem, seu salto 15, suas roupas que brilhavam
para trazer a ideia de que era um rei divino, rei sol, como ele chamava, né? Então seria a ideia da fabricação do rei, para que as pessoas acreditassem que ele era de fato um ser diferente. Não existem revoluções sem ideias e influências. Então, eu posso dizer que a primeira grande influência para a Revolução Francesa está centrada nas ideias iluministas, tá, galera? Iluminismo, movimento filosófico que estoura na França do século XVIII. A França é chamada, no século XVIII, o século XVIII é chamado, melhor dizendo, de o século das luzes. Professor, as luzes que eu dei no meu cabelo com brilho e reflexo? Não, donzela. A ideia da luz da razão. Você recorrer à luz do pensamento humano para resolver os seus problemas. Você recorrer à sua própria capacidade de pensar para desvendar a realidade que está à sua volta. Então, aqui o iluminismo vai surgir com figuras como Voltaire, que criticava a igreja, que dizia que a igreja disseminava as desigualdades sociais. Voltaire era um cara que gostava tanto da igreja que certa vez ele afirmou o seguinte: as desigualdades sociais entre os homens só se acabarão no dia em que o último padre do mundo for enforcado com as tripas do último pastor. Fecha aspas. Voltaire é aquele cara agradável para você chamar na sua casa para tomar uma sopa, né? Eu vou encontrar um rapaz chamado Barão de Montesquieu. O Montesquieu vai criar um sistema, galera, que a gente até hoje usa. Você vai estudar lá a política contemporânea e você vai ver que as repúblicas democráticas espalhadas pelo mundo, normalmente, elas funcionam num sistema de tripartição de poderes. Escrevendo o espírito das leis, Montesquieu traz a ideia do legislativo, o executivo e o judiciário. Seria a ideia de você dividir o poder para que um possa frear o outro. Segundo Montesquieu, o poder só pode ser freado pelo próprio poder. Então, dividir significa não concentrar e evitar que apareça um pilantra que queira mandar em tudo. Ou seja, são ideias anti-absolutistas, tá, galera? Que vão derrubar o antigo regime. E como não falar do cara que mais influenciou a Revolução Francesa dentro do Iluminismo? O Iluminismo é um movimento anterior, mas a Revolução é impulsionada por um rapaz chamado Jean-Jacques Rousseau. Rousseau é um cara que, escrevendo em especial uma obra chamada de O Contrato Social, vai afirmar uma coisa forte, porém verdadeira. Rousseau vai dizer o seguinte: todo povo tem o governo que merece. Dói, né, filho? O que é que significa isso? Se o governo está uma bela de uma bosta, a culpa é minha, sua, que está me assistindo, de todos nós. Porque se nós, enquanto população, formamos a maioria que compõe, o Estado estaria lá, obviamente, para estabelecer suas regras, suas leis, mas para nos servir. O Estado ele seria fruto de um contrato social entre o povo e o governo. Então, se o governo não vai bem, o povo poderia pular com os dois pés na voadora, deitar-lhe a porrada e retirá-lo do poder. Foi lendo isso que os caras resolveram decapitar o rei com uma guilhotina em praça pública na Revolução Francesa. Tá, galera? Foi ter a influência da independência dos Estados Unidos, um movimento que havia acontecido um pouco antes da Revolução Francesa. E eu vou ter aqui um documento chamado Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que é visto como o primeiro Código de Direitos Humanos lá da história, que vai ser fruto aí desse contexto revolucionário de fins do século XVIII. Trazendo uma defesa sobre algumas coisas como liberdade e igualdade e trazendo algumas conversas fiadas. Talvez a frase mais mentirosa, a expressão mais mentirosa que você já ouviu na vida. Mas eu garanto que você já ouviu. Todos são iguais perante a lei. Conversa fiada, né, professor? Parla de butico, né? Infelizmente, mentira. Mas uma das pregações aqui do Código da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Se liga você que está fazendo o Enem, essa é uma questão certa, né? As questões que falam sobre cidadania, direitos sociais, elas sempre aparecem no Exame Nacional do Ensino Médio, tá bom? Vida que segue. Estamos aqui em 1788. E agora a gente vai falar aqui de algumas influências que não estão baseadas em ideias, mas sim no senso prático. Reza uma antiga lenda que ideias são legais, mas que grandes revoluções são pautadas em acontecimentos práticos. E o que foi que fez a Revolução Francesa estourar na prática, tá, galera? Primeiro, imagine que a França é um país que vive basicamente de agricultura. E ela vai passar um pouco antes da Revolução por secas e inundações que acabam com a sua produção agrícola. O que acontece? Inflação pipocando. Preços altos, principalmente por conta da escassez de vários produtos alimentícios inclusive. E o povo começou a passar fome na França. Bora. Eu gosto de dizer que foi aqui que a Revolução Francesa se desenhou. Por quê, filho? A fome
pode ser um fator motivador de grandes guerras e revoluções. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas em geral há um dito que diz que um homem ele pode até aceitar passar fome, mas ele jamais vai aceitar que seus filhos passem fome em casa. No momento que os filhos de um homem passam fome, esse cara vai dar um jeito de levar comida para as crianças de alguma forma. E foi aí que a revolução aconteceu. O preço do pão na França estourou, galera. Já imaginaram? Chega numa padaria, transplantar para o Brasil para ficar um pouco melhor, e aí você chega com R$2 e faz, moça, me dê aí R$2 de pão, e ela volta um pão para você. Foi basicamente o que aconteceu na França naquela época, tá? Tudo bem que não está tão diferente disso, né? Mas eu quero que você não esqueça que desde sempre, em todos os tempos, desde a antiguidade, desde o Egito, o pãozinho nosso cada dia, sempre foi o artigo básico mais prático e mais barato da alimentação humana em todos os tempos. O pão é prático ou não? Barato ou não? Tudo bem, eu sou da época que o pãozinho custava 10 centavos, você ia com R$1 e voltava com a mochila assombrosa de pão. E se você levasse a mochila, você ainda ganhava 2 pães de quebra. Espero que você lembre disso, para que eu me sinta menos velho, tá bom? Mas é importante, gente, a gente lembrar que o pão é prático e barato. Quantas vezes você chegou na sua casa, não tinha comida pronta, você pegou um pãozinho, abriu, passou manteiga e botou para dentro, resolveu. Ou então você comeu pão com oba, é o pão sem nada, ou como a gente fala aqui no Nordeste, o pão com oxe, né? Porque o cara abre e faz oxe. Ou de repente você fez um sanduíche dinamite, aquele que você põe uma banana dentro do pão, tá? Se você não comeu, coma. Você come um sanduíche dinamite, toma um copo de água gelada depois e dá uma sensação de que você está alimentado pelos próximos 3 meses. Aquilo incha, aquilo é uma beleza. Pense então que se eu não tenho condição de comprar pão, eu não vou ter condição de comprar nada. E foi aí que o povo francês resolveu fazer um protesto. O povo se junta, algumas milícias urbanas, alguns camponeses também. Eles marcham lá para frente do Palácio de Versalhes, onde vivia a família real francesa, cantando ahá, uhu, alô seu rei, eu vou comer seu bolo. Os caras começam lá a fazer um protesto e eu vou te contar que enquanto o povo morria de fome, o rei da França estava nem aí para a população. Luís XVI, conhecido como o rei mais burro da história francesa, eu te explico porquê ainda hoje, estava na Áustria andando a cavalo. O rei não estava, mas a rainha estava em casa. E é preciso que eu te conte que o rei burro, entre aspas, Luís XVI, era casado com uma rainha doida. Maria Antonieta era completamente louca, galera. Só para vocês terem ideia, a rainha da França, ela foi vista nua várias vezes na madrugada de Paris. Ela organizava várias orgias coletivas dentro da própria corte. E no outro dia ela alegava para Luís XVI que ela havia esquecido que era casada. Se a moda pega, imagine, né? E se eu pudesse dar um conselho, independente da hora que você esteja assistindo aí a nossa videoaula, eu diria o seguinte: nunca acorde um doido de repente. Pode ser perigosíssimo, você não sabe como ele vai reagir. A rainha acordou e disse: ó, frescura essa aí na frente do palácio, que zoada essa aí. Estou tentando dormir, não consigo. E os assessores reais disseram: Vossa Majestade, o povo está furioso aí fora. Faz umas 2 horas que o povo grita que não tem pão para comer. E a rainha respondeu de uma maneira não muito inteligente, tá, galera? Que mostra qual é o estado de sanidade mental da rainha da França em fins do século XVIII. Tchau! Diga ao povo que se não tem pão, que coma um brioche. Ora, professor, o que é um brioche? É um salgado, gente, famoso da culinária francesa. Na verdade, o brioche é um pãozinho. Só que o brioche é um pãozinho recheado. Nele você já pode encontrar queijo e presunto. Então, por favor, filho, pensa comigo. Se o cara não tem dinheiro para comprar um pão seco, pão sem nada, pão com ovo, pão com oxe, como é que ele vai comprar um brioche? Não havia condições. E essa crise vai estourar a Revolução Francesa. O ministro Calonnet, um dos ministros do rei, que depois mais na frente seria substituído, digamos assim, pelo Necker, vai propor uma coisa interessante. A gente vai encontrar a convocação de uma reunião chamada Assembleia dos Notáveis, onde o rei se reuniu apenas com os ministros e com a própria nobreza para decidir, clero nobreza, como resolveria a situação da França. E esse ministro vai propor o pagamento igualitário de impostos. E aí, de treta regio implantes, né? A treta está plantada. Por quê? Os 2 primeiros estamentos sociais não pagavam impostos. E agora? Eles teriam que passar a pagar, beleza? Bom, gente,
Como a Assembleia dos Notáveis, ela não deu certo, ela realmente não funcionou, o jeito foi convocar uma coisa que o rei não queria, mas não tinha o que fazer. A reunião dos Estados Gerais não era convocada há pelo menos um século, na verdade um pouco mais que isso. A reunião dos Estados Gerais, o terceiro Estado era chamado para participar. Um governante chamar o povo para conversar é tão incomum que essa reunião só tinha acontecido uma vez em toda a história nacional francesa, tá? Nos Estados Gerais, o novo ministro encontrou um problema. A burguesia, que é convocada para representar o povo, vai defender o voto individual. Imagine que se eu tenho 98% da população, se o voto acontece por cabeça, tudo bem que não seria baseado apenas na população, mas sim nos participantes da Assembleia especificamente, mas eu tenho uma chance de ganhar, muito grande. Só que o clero e a nobreza queriam uma votação tradicional. Vê como acontecia o voto tradicional. Veja o que é ser ladrão, filho, o resto é o resto. Não eram 3 estados? Então, o voto era por estado. A nobreza tem direito a um voto. O clero tem direito a um voto. O povo inteiro, terceiro estado, tem direito a um voto só. Você não precisa ser um expert para imaginar que o placar sempre dava 2-1. E de virada, o que é muito mais humilhante, a favor do clero e da nobreza, tá? Só que dessa vez, como diz a letra de um brega, a casa caiu, a farsa acabou, né? Dessa vez, a burguesia rompeu com os Estados Gerais e fez a Revolução Francesa acontecer, ok? Os burgueses foram para as ruas, se juntaram com massas populacionais. A milícia burguesa se junta com massas parisienses. O pessoal de Paris, os camponeses que também saíram dos campos utilizando suas ferramentas agrícolas, gente, muito importante destacar isso, fizeram a revolução acontecer. Bom, não havia as armas de fogo para muitos camponeses, então muitos utilizaram machados, enxadas, foices e coisas do tipo, né? Você sabe como é? Guerra é guerra, não é guerra, você usa o que tem. Em briga de saci, todo chute é voadora, você sabe disso. Os camponeses pegaram lá suas ferramentas e fizeram a revolução acontecer, beleza? A revolução se inicia, atenção você que faz a prova do supletivo da Paraíba, essa é aquela questão que cai mês sim, mês sim. Professor, como é que o senhor tem tanta certeza disso? Não posso lhe contar, mas confie em mim, tá bom? Professor, o senhor está comendo bosta de cigano? Não, mas eu estou apostando com você, eu lhe garanto que eu costumo ser bom de aposta. Vai comigo, tá? Normalmente a Paraíba pergunta, que evento ou que fato deu início à Revolução Francesa? E aí você vai lá e marca queda ou então tomada da Bastilha. Rosa ou Frigete, professor? Não, donzela. Bastilha, com B, era o nome dessa prisão de segurança máxima que está aqui no fundo. A Bastilha era uma fortaleza e muita gente me pergunta, né? Por que invadir uma prisão e iniciar a Revolução? Bom, na Bastilha estavam presos todos os inimigos do rei. É como se fosse um recado. É como se os caras dissessem, seu rei, invadimos a Bastilha, hein? Todos os seus inimigos estão na rua. Ou você ajuda, ou você com areia e com brita. Ou você tá perdido, tá bem perdido, né? Então, a queda da Bastilha inicia a Revolução. O pessoal da Paraíba é tão criativo que, às vezes, quando não aparece lá que fato iniciou a Revolução Francesa, eles perguntam assim, o que a queda da Bastilha gerou? É só você marcar Revolução Francesa. Teve uma vez que um boy chegou e disse, pô, professor, aquela questão da Bastilha nem caiu. Você tem certeza? Tem. Perguntaram não qual foi o fato que iniciou a Revolução. Eles perguntaram o que foi que a queda da Bastilha gerou. Eu disse, arrego, né, boy? Essa é a mesma questão, só que invertida, né? Ou indo ou voltando. No meiozinho também desse aí, importante deixar mais uma dica, a gente encontra aqui o pessoal aqui perguntando quais foram os 3 lemas da Revolução Francesa. Para você não ter perigo de errar na Paraíba, prova made in João Pessoa, dava logo na letra A, liberdade, igualdade, fraternidade. Liberté, igualité, fraternité, como chamavam os franceses. Liberdade, igualdade, pregações do iluminismo, liberalismo político e econômico, igualdade social. Fraternidade, que vem de irmandade. E aí fica uma dica para você que vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio. Não esqueça, a Revolução Francesa é patrocinada diretamente por uma ordem secreta chamada maçonaria. Por isso o termo fraternidade, tá? Bom lembrar que a maçonaria esteve em vários outros movimentos, como por exemplo a independência dos Estados Unidos com George Washington e Thomas Jefferson e a própria independência do Brasil, a grande influência lá de um rapaz chamado José Bonifácio, tá bom?
vem com o líder. Poxa, professor, onde é essa aqui? Trechos da Marselhesa? Gente, a gente viu na última imagem que a Bastilha era uma prisão de segurança máxima. E o povo foi lá, invadiu a Bastilha, e isso mostra como eles estavam a fim de fazer essa revolução. Como muita gente vinha de longe, muita gente vinha de um lugarzinho chamado Marseille, e o pessoal veio via pé, numa caminhada sinistra, né? Essas pessoas criaram uma espécie de canto de guerra. Esse canto servia para instigar a revolução. Como eles vinham de Marseille, esse canto passou a ser chamado de Marselhesa. Só que o que aconteceu foi que a Marselhesa, que era um canto de guerra, acabou se tornando o atual hino nacional francês. É por isso que o hino é tão belíssimo, tá? Enquanto, por exemplo, nós cantamos aqui no Brasil uma mentira, ouviram do Ipiranga as margens plásticas, Dom Pedro I dando um grito do Ipiranga, né? Assim a gente aprende na escola quando é pequenininho, né? Dragões do Ipiranga, montadinho no cavalo, independência ou morte, um grito que na verdade nunca aconteceu. Pedro I estava lá, provavelmente, tá, gente? Provavelmente cagando perto do riacho do Ipiranga, fala baixinho, essas coisas falam baixinho, né? Ele estava voltando lá de uma festa na casa da Marquesa de Santos com ressaca e não estava muito bem. Os franceses cantam um hino de guerra como hino nacional. Avante, filhos da pátria, o dia da glória chegou. Vês esses estandartes encarnados de sangue? Uma referência lá aos soldados que iriam rugir ferozes, tentar atacar nossos filhos, nossas mulheres, é o que cantavam os franceses. E a Marselhesa acabou virando esse canto de guerra, tá, galera? Bom lembrar, uma pequena curiosidade, na última Copa do Mundo, aqui no Brasil, né, cada tinha um 7-1 diferente, um repórter do jornal Zero Hora, se não me falha a memória, lá no Rio Grande do Sul, ele percebeu que o craque da seleção francesa, centroavante do Real Madrid, o Karim Benzema, não cantava a Marselhesa. E ele foi perguntar a Benzema por quê. E o Benzema disse, se você traduzir o hino da França, você vai ver que fala em morte, perseguição. E tem um trecho que fala em perseguição aos covardes estrangeiros. E Benzema, assim como Zidane, eles são de origem argelina. Então seria como cantar uma coisa contra as suas próprias famílias e raízes, tá, gente? Por isso que eles não cantam a Marselhesa. Então, primeira fase da Revolução. A Revolução é longa, serão 10 anos mais ou menos, 10 anos e alguns meses. Ela é a Assembleia Constituinte, tá, galera? E essa Assembleia vai ter aqui algumas características. Se ela é a Assembleia, eu tenho uma grande reunião de pessoas. Se é Constituinte, elas estão tentando fazer uma Constituição. E aqui eu vou ter a participação burguesa nos centros urbanos, burgueses instigando a Revolução. Os camponeses, como eu citei, utilizando suas ferramentas agrícolas. Os caras vão abolir os privilégios da nobreza do clero. Vai surgir a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. E a burguesia vai aproveitar para confiscar as terras e bens da igreja. O Papa ficou louco. Os burgueses tomaram, organizaram um leilão. O pessoal da igreja na França era tão safado que tentou se inscrever. Foi barrado. O pessoal da nobreza foi para lá também participar do leilão, depois é dividir com o clero, barrado também. Então, na verdade, esse leilão só podia ser arrematado por camponeses e burgueses. Não fica difícil, lindinho, lindinha, você imaginar que os burgueses tomaram a terra, organizaram o leilão e eles mesmos arremataram o leilão. Isso se chama empreendedorismo. Não, isso é roubo mesmo, né? Alguns monumentos alusivos à Revolução Francesa. Mais uma vez, o símbolo da Revolução, suas asas. E aqui um monumento famosíssimo, talvez depois da Torre Eiffel, ou como diziam eles amanhã, a Torre Eiffel. Não, gente, Torre Eiffel. Além da Torre Eiffel, eu posso dizer que talvez o segundo monumento mais visitado na França seja aqui o Arco do Triunfo, inspirado na arquitetura romana, que também trazia isso lá, comemorando as grandes aventuras e vitórias do Império Romano. Esse arco aqui é utilizado como uma referência ao sucesso da Revolução Francesa. Quando o Brasil perdeu a final da Copa de 98 para a França, aquele dia crasso, né, gente, pra gente, né, triste, né? Os franceses, muita gente foi lá para o Arco do Triunfo comemorar, assim como comemoravam lá no passado. Ponto 2, monarquia constitucional. Mono de monarquia de governo constitucional, porque eu tenho uma Constituição. Depois de muito fugir, galera, o rei da França é obrigado a assinar uma Constituição, a Carta Magna,
conjunto de leis oficiais que vão reger uma nação. Imagine que para o rei que era absolutista, a Constituição significava a morte do antigo regime, porque antes a lei era a sua própria palavra, agora a lei é o que está escrito, então até ele, enquanto monarca, terá que seguir, tá bom? Uma Constituição que traz aqui igualdade civil, aquele discurso bonito de todos são iguais perante a lei, abole a ideia do feudalismo, entre aspas, francês, do direito à propriedade, vai ver o confisco de terras, como eu citei. E como a burguesia da Revolução Francesa é nojenta. Dizia um rapaz chamado Cazuza que a burguesia fede. E eu diria para vocês que ela cheira a pilantragem. Por quê? O povo foi utilizado durante o tempo todo para fazer a revolução acontecer. Quando a revolução acontece, o que é que os burgueses fazem? Eles criam como uma cláusula mestra aqui da Constituição o voto censitário. E o voto censitário é o voto baseado na renda. Ou seja, quem tinha uma certa quantia de dinheiro votava, quem não tinha estava fora. Ou seja, boa parte do povo será afastada desse processo de votação, tá bom? Nacionalizei os bens da igreja vendidos a burgueses e camponeses. Lembrando que no way, você sabe que os camponeses não tinham condição e aí os burgueses acabaram comprando o próprio leilão que é organizado, beleza? Monarquia Constitucional 2, o retorno. A França começa a passar por uma revolução urbana, criação de departamentos, distritos, cantões e comunas que seriam cidades independentes. E aí uma observação pertinente, importante. O rei da França, num ato desesperado, tenta organizar um movimento que ele chama de contra-revolução. Se você desconstruir, você entende na hora feito caldo de cana, na hora feito que suco de morango. Contra-revolução, tudo que é contra, é do contra. Então é um movimento que vai tentar abafar a Revolução Francesa. E aí, um movimento que vai tentar aqui abafar a Revolução, um movimento que vai estar pautado aqui em algumas coisas. A Áustria, a Prússia, que virou a Alemanha, a Rússia, a Inglaterra e a Bélgica são convidadas formalmente por Luís XVI a ajudarem os franceses para combater a revolução do povo. Dizem que quando a briga não é nossa, a gente não se empolga muito, não se interessa tanto. E esses exércitos estrangeiros vieram, com soldados não tão numerosos. Esses exércitos estrangeiros levaram um cacete, boy. Os caras me levaram uma pisa de cano de ferro imensa do próprio povo francês. E a contra-revolução fracassou, tá bom? Era uma tentativa de restaurar o absolutismo e aí deu ruim. Deu ruim para quem, VV? Deu ruim para um rapaz chamado Luís XVI. O rei da França, num ato desesperado, é por isso que pessoas dizem, né, em tom de brincadeira, mas não tanto, que ele foi o rei mais burro da história da França. Luís XVI tentou, num ato desesperado, fugir da França vestido de mulher. O rei colocou um vestido longo, um salto alto no pé, uma peruca loira, maquiou o próprio rosto. O rei esqueceu de tirar a barba. Ai, que burro, dá zero para ele, né, professor? Foi facilmente reconhecido. Acusado de trair a Revolução Francesa, meus feras, o rei foi guilhotinado em praça pública junto com a rainha. Dia fatídico da história da França, porém simbólico, representando a morte do antigo regime, tá, galera? Iniciando o período mais tenso da Revolução Francesa. Tópico 3, a gente fala aqui sobre a Convenção. A Convenção, ela vai trazer aqui pra gente um período que também é chamado de período do terror. Professor, por que terror? Em 2 anos aproximadamente, 30 mil pessoas mortas na França. Quase Recife, brincadeira, tá? Quase o Recife. Das quais 13 mil morreram do mesmo jeito, guilhotinadas. A guilhotina virou um aparelho padrão, né? Tem uma guilhotina que hoje é usado para várias coisas, instrumentos de cortar papel, golpe lá de uma arte marcial chamada jiu-jitsu, que faz uma pressão sobre a cabeça. A mais tradicional é aquela mais famosa mesmo. 2 madeirinhas, 2 mastros paralelamente colocados, uma lâmina gigante transpassada por eles, o capataz enrola uma corda, vai lá, suspende essa lâmina, coloca o pescoço do cara na alça de mira, ele puxa e tome. A guilhotina
guilhotina era um instrumento sofrível, galera. Os documentos, as fontes, melhor dizendo, né? Nem toda fonte é documental, pelo menos em termos materiais escritos, elas dizem pra gente que tava armada uma grande festa pro dia da execução do rei. Mas a cena de ver o rei decapitado foi tão forte que as pessoas não ficaram. Elas sequer conseguiam comentar e saíam pra casa caladas. Uma vez eu dava uma aula e um ninja disse assim: professor, eu acho que não era tão ruim morrer na guilhotina. Eu disse: ai, pô, sacanagem, eu continuei a aula, né? Ele disse: poxa, professor, minha dúvida. Eu disse: ai, pô, frescura, eu pensei que ele estava de onda. Ele disse: poxa, professor, estudo aqui desde o primeiro ano do ensino médio, estamos no terceiro ano. O senhor tira dúvidas de todos. Eu nunca fiz uma pergunta. Quando eu pergunto, o senhor não quer responder. Eu vi que era sério. Eu disse: ninja, por que você acha que não era ruim morrer na guilhotina? Ele disse: pô, professor, o cara colocava a cabeça do cara, então o peso do corpo, né, professor, tem a física, o peso do corpo, a força da gravidade. Então, o cara ia lá e era uma pancada só, puf, matou, morreu. Eu disse: ninja, morrer nunca é bom. Nunca morri, mas acredito que não seja bom. E morrer na guilhotina pode ser muito pior do que a gente pensa, né, galera? Imagina a tensão psicológica do cara que estava ali na fila. Sim, tem uma fila, então as cabeças estão lá rolando e você começa a olhar e bate aquele ar choroso, aquele gosto de merda na boca. Você fica pensando: pô, daqui a pouco é a minha senha está chegando aqui. Além disso, existem outros fatores agravantes. Segure o coração, porque a maconha agora é muito forte, tá? A ciência prova que quando uma cabeça é arrancada bruscamente em cima do pescoço, por conta dos impulsos nervosos, dá para sentir a cabeça fora do corpo, num pequeno intervalo de 3 a 5 segundos. Né, filho? É melhor cagar amanhã, né? E terceiro agravante: depois de guilhotinar tantas pessoas, a lâmina ficou cega. E aí a promoção era muito melhor. Morrer na guilhotina podia ser bem mais difícil e complicado do que a gente imagina. Bom, gente, o líder desse terror é esse rapaz chamado Maximilien Robespierre e seu parceiro Saint-Just. Os dois eram jacobinos, hein? Os dois representavam aqui a ala radical da Revolução Francesa. Imagine que, para que os radicais pudessem tomar o poder, eles tiveram que tirar os girondinos, que eram moderados de cena. Primeiro a dançar foi o Danton, era contra a guilhotina e só por isso foi guilhotinado. E tem um rapaz aqui que deu trabalho para morrer. O Marat, como chamavam os franceses, ou Marat, como a gente chama aqui mesmo, era um cara contra quem ninguém conseguia encontrar nada. Dizem que era contra a guilhotina, mas ficou offline, não se pronunciou, talvez com medo do que tinha acontecido com seu amigo. E Marat, ele era um cara calmo, um político partidário girondino, escritor nas horas vagas, discursava em público, e era um cara muito tranquilo. Marat não bebia, Marat não fumava, Marat também não fazia apoitome. Marat era do movimento do apoitome zero, Marat era donzelo. E foi aí que pegaram o cara. A oposição arrumou para Jean Paul Marat, que era um cara tímido, uma namorada, moça muito bonita, chamada Charlotte Corday. Só que Charlotte Corday, gente, era a prostituta mais conhecida de Paris. É só Marat mesmo que era donzela para não saber quem era Charlotte Corday. E ela se aproximou dele. E, diga-se de passagem, começou a se aproximar, disse que tinha se apaixonado, arrastou Marat para um hotel. E Marat fez apoitome, deitou-se na banheira do hotel e ficou olhando para cima com aquela cara de tabacudo. Charlotte Corday, que foi contratada para assassiná-lo, arrancou sua garganta com uma navalha, tá, galera? E aí, o caminho ficou aberto aqui para Robespierre consolidar a revolução interna. Ele liderava o clube jacobino, o clube radical, e o comitê de salvação pública, que não salvava. Era onde se assinava a sua sentença de morte. E durante muitos anos, nós historiadores, nós não conseguimos entender ao certo quem foi esse cara. Porque Robespierre, que é o cara que manda matar mais de 10 mil pessoas, é o mesmo cara que foi um governante muito bom para os pobres. Criou o edito máximo, tabelou os preços, baixou o preço do trigo, porque as pessoas não morressem de fome, pudessem comprar pão. Criou escolas, aumentou impostos para os ricos, protegeu os pobres. Criou escolas gratuitas, onde as crianças francesas podiam estudar, ou as crianças humildes podiam estudar sem pagar nada. Mas nas horas vagas, ele tinha vontade de ver cabeças sendo arrancadas dos pescoços. Que brabinho, hein, boy? Nosso amigo Robespierre, provavelmente, ele sofria de algo que não era diagnosticado no período, o famoso transtorno bipolar.
tá? Você é um cara ótimo, mas às vezes tinha vontade de ver cabeças rolando. Uma pequena brincadeira, só para você fixar o assunto, lembrando que é apenas uma brincadeira, tá, gente? Não é a mesma coisa, mas aquele velho dado do senso comum. Você perguntar às meninas, toda mulher é bipolar, sim ou não? Na sinceridade, sim, tá? Chega lá pra sua boizinha, ela tá 100 TPM, você diz, amor, você é linda. Ela faz, eu sou linda, muito linda aí. Você diz, amor, seu cabelo é lindo. Meu cabelo é um arraso, espetáculo meu cabelo. Aí você chega pra sua boizinha com TPM, faz, amor, você é linda. Ela faz, mentira, você é falso, você tem outra. Não, o cara não tem outra, ele tá falando a mesma coisa que ele falou da outra semana. Seu cabelo é lindo, não, meu cabelo é horroroso, ele tem pontas duplas. Brincadeiras à parte, tá, galera? Isso é apenas uma brincadeira. Obviamente, TPM é diferente, bipolaridade, né? Não muito, brincadeira de novo, mas é para você entender qual era mais ou menos a situação do Robespierre, tá bom? Durante anos, nós historiadores achamos que poderia ser um homônimo dos caras com o mesmo nome na mesma época, mas não, provavelmente um só, com personalidades diferentes, tá bom? E aí tava tudo muito bom, só que o povo começou a ficar com medo dessa brincadeira de período do terror. Guilhotina é boy. Essa brincadeira aqui é... Exato. 30 mil mortos, 13 mil só na guilhotina. O rei decapitado. O povo começou a pensar, não quero isso pra minha vida não, hein? O cara pode fazer nada, cara. Os caras peidar e guilhotinado aqui na França agora, tá não, hein? E aí, gente, o que foi que aconteceu? Eu falei que para fazer a revolução era preciso ter as massas nas mãos e controlá-las. O povo passou para o lado dos girondinos, que eram moderados, e aplicou um golpe. Golpe chamado de termidor, ou termidoriano, significa término, encerra o período do terror com os jacobinos, dá uma nova constituição para a França e, um detalhe muito importante, o que aconteceu com os criadores da guilhotina, com os caras que assinavam as sentenças de morte, foram guilhotinados na mesma guilhotina que mandaram construir. Aqui se faz, aqui se paga. Esse é um antigo ditado que em alguns momentos da história da humanidade parece infelizmente ser bem verdadeiro, tá bom? Última fase da Revolução Francesa, tá vendo como é fácil? Passou que você nem viu, tá? Estamos garantindo aí a metade da sua prova na Paraíba. Estamos garantindo aí uma questãozinha certa para você que faz o Exame Nacional do Ensino Médio. As medidas girondinas serão revogadas no último período. O diretório é o tempo em que os girondinos, os moderados, tomam o poder. Só que esses caras acabaram fracassando. Eles tentaram promover uma revolução total, suas medidas não foram aceitas, tentaram que outros países da Europa aderissem à Revolução Francesa e a falta de apoio levaria o diretório a um fracasso e nos encaminharia ao período de fim da Revolução Francesa. Com as revoltas que acontecem, as baixas camadas da população, a própria aristocracia, a nobreza vai se voltar contra os caras, os camponeses das áreas rurais, e tentando fazer uma revolução que não daria certo, uma revolução total que não vigorou, não floresceu, esses caras acabaram permitindo que um novo golpe acontecesse. No 18 Brumário, que na verdade era o 9 de novembro, no calendário da Revolução, vocês estão tão loucos por sua revolução que eles usam lá o 14 de julho como a queda da Bastilha como uma data de independência, entre aspas, assim, e eles passaram a ter um novo calendário a partir dela. Eles permitiram que um baixinho, um general, recém-chegado de uma campanha militar no Egito, um baixinho, brabo, autoritário e do babado, chamado Napoleão Bonaparte, assumisse o poder. O golpe de 18 de Brumário, ele encerrou a Revolução Francesa. Napoleão assume a chefia do Senado, mais na frente se tornaria imperador e arrumaria uma confusão imensa na Europa inteira. Professor, o senhor disse do babado, Napoleão Bonaparte? Bom, essa é a história que os livros não contam, mas enquanto vocês estudarem desse maluco aqui, vocês vão aprender desse lado B da história da humanidade. Vai dizer que você nunca se perguntou de onde veio a expressão foi assim que Napoleão perdeu a guerra. Para quando alguém está com a retaguarda, digamos assim, desprotegida, né? Bom, Napoleão era casado com uma moça bela chamada Josefina, mas dizem as más línguas que era impotente e nas horas vagas fechava, arrasava, abalava, tá bom? Só para garantir, fica aqui mais uma questãozinha que está sempre lá na prova da Paraíba, boy. Muitos e muitos meses, o cara tá lá fazendo a prova de boinha no cantinho sem mexer com ninguém, boa na lagoa, suave da nave, na manha, feito um Homem-Aranha. E aí, a Paraíba pergunta lá, quem assumiu o poder depois do fim da Revolução Francesa? E é só você marcar de grátis Napoleão
Bonaparte, tá bom? Lembrando, caso caia, é um segredo nosso, tá bom? Meninas, segredo, tá? Que as meninas têm dificuldade, né, com a atividade de guardar os segredos. Quer matar sua mulher do coração, filho? Manda um áudio pra ela aí no WhatsApp, diga aí, amor, negócio aí pra te contar, amanhã eu te conto. Não faça isso, que você não vai bater paz, tá? Napoleão, todo mês, lá na sua prova da Paraíba, eu tô aqui no curso líder, são 39 anos de aprovação, eu sei que você tá comigo, eu te vejo em breve aqui no nosso site, tá bom?